Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da segunda temporada do STEMcast Carreira. Hoje estamos aqui com uma convidada especial, a professora Áurea. Eu sou a Agatha, sou mentora do Pilar Excelência. Eu sou o Gabriel, também sou mentor do Pilar Excelência. E professora, eu queria que a senhora se apresentasse aos nossos nossos espectadores. Oi. Então, eu sou a professora Áurea Mello, trabalho aqui na UEA, concursada desde 2013. Atualmente, além de professora, eu coordeno o curso de Engenharia da Computação. E professora, a gente está aqui no STEMcast Carreiras, que tem o objetivo de meio que mostrar carreiras profissionais daqui do STEM, da UEA, da nossa região, para os nossos espectadores. E uma primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora é como foi assim o início da sua carreira? Como a senhora percebeu que a senhora queria seguir essa carreira de computação? Porque nós tivemos convidados, né, que relataram que tiveram assim uma epifania, que eles, é isso que eu quero seguir, em algum momento eles perceberam isso. E outros que falaram que foi totalmente por acaso, assim, aconteceu e eles só seguiram e se encontraram nessa área. Como foi para a senhora? Bem, lembrar disso faz muito tempo, mas eu consigo lembrar. Eu estudava, eu fazia o ensino médio no colégio, no Instituto de Educação do Amazonas, que é um instituto que fica ali no final da Eduardo Ribeiro, bem grande. Eu estudava lá, e aí um dia estavam distribuindo folders, falando assim, um curso que vai ter computação e tal, e era um ensino médio diferenciado, porque ele introduzia a informática, que ia ser a profissão do futuro, e eu estava estudando para ser professora, né? Na verdade, assim, para entrar no próprio Instituto de Educação tinha um mini vestibular, então era um colégio assim super... E aí a minha mãe, por nós não termos condições, era o colégio na época, um colégio chamado Albert Einstein, que era particular, e que vinha com essa proposta de fazer um terceiro ano, que além de ministrar disciplinas de informática, ele ainda preparava para o vestibular. E aí minha mãe entrou numa fila miserável, 2h da manhã, para conseguir uma bolsa para mim, pelo governo, e ela conseguiu essa bolsa. Como eu já estava há um ano estudando no Instituto de Educação e quem estudava à noite fazia o ensino médio em 4 anos, acredite se quiser, naquela época já era perigoso, né? E aí o pessoal que estudava à noite, eles diminuíam o tempo de aula e aí, em compensação, a gente fazia em 4 anos. E aí a minha mãe conseguiu essa bolsa e eu falei, mãe, eu não vou desistir do outro curso, eu vou levar os 2. Então, eu fiz 2 ensino médios. Então, eu estudava o normal, né, superior, o normal para a gente dar aula para criança, digamos assim, se formar em professor, chamava-se magistério. E o outro era o terceirão, que era dessa escola, né, particular. E aí, a promessa da informática. E eu doida, né, que era a profissão do futuro, a minha mãe, vai e tal. E aí a gente aprendeu VB, né, Visual Basic, no primeiro ano e nunca mais. Foi o primeiro e único contato com a computação. Fizemos uns programinhas lá e acabou que no segundo ano e terceiro não veio nada. Mas esse contato foi suficiente para eu me apaixonar. Assim, eu gostava muito. E eu eu tinha lá no fundo querendo fazer psicologia, mas na época não existia o curso de psicologia aqui em Manaus, eu não tinha condições de estudar fora. E quando eu fiz esse curso, eu falei, cara, é isso, eu gostei. E só um parênteses também, que eu tinha sido ginasta aqui no Amazonas, eu era da seleção amazonense, então todo mundo esperava que eu fosse fazer educação física, né? E eu, na verdade, queria ou psicologia, e aí quando eu tive contato com a computação, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E por incrível que pareça, apesar de eu ter sido uma aluna assim, muito aplicada no ensino médio, chegou na hora de me inscrever. Naquela época a gente fazia inscrição ainda na fila, não era por site. E aí, quando eu fui, né, muito, muito curiosa, muito comunicativa, e eu fui perguntando, assim, a fila imensa, eu não tinha o que fazer, saí perguntando, o que é que tu vai fazer, o que é que tu vai fazer? E eu descobri que metade da fila ia fazer computação. Aí eu falei, caraca, eu não vou fazer mais isso, eu tô com medo de não passar e tal. E aí, quando chegou na hora, eu fui lá, peguei outro formulário e troquei. Não quis mais me inscrever para computação.
E aí eu me inscrevi para física, que era uma disciplina que eu gostava muito, né? Coisa de doido mesmo. E eu gostava de física. E aí eu me inscrevi para física. E eu lembro, assim, como se fosse hoje, quando saiu o resultado, naquela época, né, o cursinho pagava trio elétrico, era festival e era champanhe na frente do cursinho. E eu lá, conversando com os meus professores, eu lembro que teve uma amiga que chegou e disse assim, poxa, não fica assim, ano que vem tem de novo. Eu falei, mas por que tu tá falando isso? Ah, porque tu não passou. Eu disse, mas eu passei. Aí ela disse, nossa, mas tu nem tá feliz. Eu disse, mas eu já sabia que eu ia passar. Porque física, eu meio que tava concorrendo comigo mesmo, né? Então, eu sabia que meus índices eram bem altos, tanto que eu fui lá na Conveste verificar meus índices e o cara lá falou, minha filha, você tinha como passar para direito, para medicina, para qualquer engenharia, como é que você passa para física? Eu falei, porque me deu medo. E aí, no outro ano, já por teimosia, eu me inscrevi para computação, né, que na época era processamento de dados, e todo mundo falou, vamos se inscrever no vestibular e vamos fazer reopção, que a UFAM tinha reopção. E eu falei, não, é uma questão de honra, eu quero passar no vestibular. E todo mundo, não, mas te inscreve, porque se tu não passar, eu falei, não, mas eu vou passar, porque é uma questão, eu fui covarde. E aí, não me inscrevi para reopção, me inscrevi de novo no vestibular. E assim, minha pontuação não foi tão boa, né? E eu fiquei muito com medo de não passar, e eu lembro que eu já fazia faculdade, né, já tinha entrado na faculdade de física, e aí eu lembro quando saiu o resultado, o pessoal, saiu o resultado do vestibular, bora galera, e todo mundo foi, eu fui pro outro lado com medo de não passar e pagar mico. E aí naquela época também um lance engraçado é que é o seguinte, né, saía nos jornais, os rádios, as rádios todas, lia aquela lista de aprovados, aí eu fui embora, eu falei, cara, eu vou pra casa, porque se eu não passar eu vou chorar pra caramba, porque eu fui teimosa, eu devia ter me inscrito na reopção. E aí eu fui, aí eu tô lá na parada de ônibus da UFAM e para um carro com som alto, abre todas as portas. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí ele, e agora os aprovados em processamento de dados. Eu, pronto, meu nome com A, se eu não tivesse logo nos primeiros, eu ia morrer ali mesmo. Aí o cara começou, né, Alexandre, eu lembro benzinho e tal. Aí quando chegou a Áurea, rapaz, eu saí gritando, aí fui me encontrar com meus amigos, já estavam vendo a lista lá. Saía lá no CPD. E aí eu ingressei realmente naquilo que eu queria e nunca mais saí, né? Assim, esse foi o meu início, né? Não foi algo assim por acaso. Talvez o por acaso tenha sido esse folder que minha mãe pegou e eu realmente ter conhecido a primeira linguagem de programação, ter começado a programar e acreditar que era isso mesmo que eu queria. Muita pressão naquela época, né? Muita. Mas assim, eu confesso que eu era um pouco metidinha, assim, porque eu estudava muito. Então, assim, minha mãe, na época do vestibular, minha mãe tinha ido para São Paulo e ela falou assim, minha filha, vamos fazer sua inscrição aqui, se você não passar. Eu falei, mãe, mas eu vou passar. Não, mas se você não passar, mas eu vou passar. Eu tinha plena convicção que eu ia passar, mas porque eu estudava muito, eu era muito boa em redação e tal, e assim, tanto que eu passei da primeira e da segunda vez, né? A primeira com índices muito mais altos, porque eu estava estudando, me preparando. E assim, quando eu entrei na faculdade, a minha maior dificuldade, eu conto muito isso para os alunos, né? Especialmente os alunos STEM, porque eu vejo hoje essa oportunidade, né, de alunos que ganham uma bolsa para estudar, uma oportunidade assim maravilhosa, e outros tempos, né? E hoje a maioria das faculdades tem projetos e os alunos já começam. Então, eu costumo dizer muito isso para os alunos. Olha, vocês que estão aqui, foram selecionados para ganhar uma bolsa, se sintam pessoas altamente privilegiadas. Porque muitas pessoas não têm essa oportunidade, às vezes não têm oportunidade de vir para uma faculdade, às vezes porque não tem nem o dinheiro do ônibus, não sei o quê. E eu ralei muito nisso, né? Então, veja, eu me formei num curso de computação sem nunca ter tido um computador. Eu me formei tendo que fazer meus trabalhos de programação. Então, assim, eu ia para a UFAM, eu tinha que dormir, entre aspas, porque nós ficávamos lá, virávamos lá
Mesmo os meus colegas que tinham computador, mas eu virava porque eu não tinha computador. Então, eu não tinha onde fazer o trabalho, né? Então, eu virava, às vezes eu ficava 2, 3 noites, né? Ficava lá dias para fazer os trabalhos, porque eu não tinha computador. Tanto que quando eu me formei e eu tive a oportunidade de comprar um computador, eu disse assim, cara, eu olhava para ele, até hoje eu lembro, que era um AMD, não era nem Intel, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar um Intel. E aí eu usava, era aquele processador AMD, e eu olhava para ele assim, cara, eu nem preciso mais de ti, mas é uma questão de honra, porque eu sou formada nessa área, eu preciso ter um computador, porque efetivamente eu já trabalhava, tinha os computadores da empresa, então não precisava, né? Não existia internet, assim, então, assim, não precisava, mas é aquela questão, assim, realmente de honra. Eu comprei 500 mil parcelas, não era o top de linha, mas era o que eu podia, então eu digo muito isso para os alunos, né? Às vezes, quando a gente fala da nossa vida, da nossa trajetória, às vezes os alunos, tem alunos que fazem um olhar assim, tá bom, né? E eu costumo dizer assim, se você atinge um aluno com a sua história, porque eu aprendi a ver os meus professores como referência, como exemplos, né? E não com motivo assim de chacota, de nada. Eu olhava, se algum professor contava assim uma história, eu falei, cara, eu quero ser assim. Eu lembro de um professor que eu tinha na faculdade, quando eu fui escrever meu projeto para entrar no mestrado, e eu lembro que o professor leu aquilo ali de uma forma, olha isso aqui, e ele conseguia pensar, aí eu, por dentro, eu não conseguia mais nem ouvir o que ele falava, eu só conseguia, cara, um dia eu quero ser assim, um dia eu quero chegar nesse nível, assim, de conhecimento, sabe? E eu lembro que quando eu conto, assim, eu vejo que às vezes tem aluno que não liga, mas eu vejo que tem alguns que a gente atinge, e sempre o meu recado é assim, que eu, né, se eu que tive toda uma dificuldade, muita relação, cheguei, né, numa situação mais ou menos financeira, com algumas conquistas, sobretudo materiais, porque as espirituais são mais difíceis de conquistar. Imagina quem tem hoje as facilidades que tem, né? Ganhar para estudar, ganhar uma bolsa, ter oportunidade de, por exemplo, aqui no Projeto STEM, todas essas lives, esses podcasts, essas capacitações que vocês têm, onde vocês são apresentados a profissionais de renome, sabe? E mesmo que não seja, eu acho que todo mundo tem algo a acrescentar. E se você for pegar assim, se você for que nem uma parabólica mesmo ali, cara, eu vou pegar aqui o que eu puder de bom. E às vezes até o de ruim, porque o ruim é o contra-exemplo. Às vezes a gente olha e diz assim, eu não quero fazer isso, eu não quero ser assim. Também serve para a tua vida, né? Para te moldar. Então esse meu início assim e a minha relação na faculdade foi muito disso, né? De eu não ter computador e de ter que lutar e ter a questão de ser mulher, né? E no meu caso ainda teve um ponto mais agravante, que, como eu falei para vocês, eu fui ginasta e naquela época existia muito do profissional leigo da aula. Então hoje já se valoriza as faculdades de educação física e tal, mas naquela época, se você soubesse, tivesse jeito para dar aula, então eu dei aula muitos anos em academia, dada a situação que eu era ginasta, né? Então eu ia para a faculdade com aquelas roupas de malhar, porque eu dava aula às 6 horas da manhã, pegava o ônibus e ia para pode cortar o meu. Eu ia para a faculdade, né? Ficava lá o dia inteiro e tal. E aí as pessoas as pessoas ficavam, como é que se diz? Com preconceito, né? Via aquela mulher, corpão, vestida daquele jeito, não quer saber de nada, não quer estudar. Então eu tive muitos problemas assim de mostrar quem eu era, de mostrar a minha competência, porque eu sofri muito preconceito em relação a isso, né? Eu era uma aluna de exatas fora da curva, que falava, que ria, né? Então, mulher ri muito, não deve ser séria,
andando com roupa colada, menos ainda, né? Mas na área da engenharia, Imagina! Não, área de exatas como um todo, era muito... Para você ter uma ideia, quando eu passei em física, no curso, nós éramos 2 mulheres. Era eu e a minha amiga Jamile. 48 homens e 2 mulheres. Entendeu? E aí, em processamento de dados, eu acho que nós já éramos dos 50, sei lá, que entrou, eu acho que nós éramos 7 ou 8 no máximo. Acho que 8, chegava por aí. Então, assim, era uma coisa muito machista, muito, entendeu? Então, eu sofri muito preconceito por conta, né, do estereótipo da mulher bonitona, gostosona, enfim. E aí, ainda tive tudo isso. E como é que a senhora lidou com isso, com essa pressão das pessoas? Ah, ela não vai chegar a lugar nenhum. Como é que a senhora teve esse impulsionamento para continuar? Cara, tu tá me lembrando uma conversa que eu tive hoje com a minha filha, caçula. Tem uma filha de 18 anos e hoje a gente vinha batendo papo. Eu falei, filha, autoestima é tudo. Às vezes você parece, para as pessoas, você parece uma pessoa metida. Quando você... E o que eu disse para ela tenha autoestima sem parecer soberba, né? Que era o que eu tentava. Nunca fui uma pessoa soberba de querer humilhar ninguém, mas eu não vou dizer que eu fazia aquele tipo, ó céus, não. Eu era daquela que batia no peito, vou chegar lá. E eu costumo dizer assim para os alunos, que eu digo assim, se eu tenho que atravessar daqui para ir onde você está, existem 2 formas de você atravessar. Existem pessoas que têm mais sorte na vida. Tem uma família, tem situação financeira, e ela vai chegar lá numa lancha, A Áurea chegava nadando, passando por cima de crocodilo, matando, engatada no mato, mas chegava, entendeu? Então eu sempre fui essa que chegou dessa forma. Eu nunca tive fácil nada na vida, nada do que você imaginar, nada. Até esse curso que eu falei do ensino médio, quando eu fui me matricular, eu estava numa fila gigantesca, você fazia o mini vestibular, saía a lista e você tinha que ir para a fila para se matricular. Cara, a pessoa que estava na minha frente levou a última vaga do turno, tipo manhã e tarde. Aí só tinha, que era em 3 anos. Quando chegou na minha vez, já só tinha para noite, que era em 4 anos. Para mim, você tira como eu era uma pessoa super, entendeu? Então, assim, não vou te falar como foi lidar com essas pressões. Eu sempre bati no peito e sabia o que eu queria. Eu sabia de onde eu vinha. Desculpa. Eu sabia a vida que meus pais tinham. Eu sabia a vida difícil que era, de onde eu vinha, as dificuldades de não ter dinheiro para ir para aula. Eu estudava nesse colégio à tarde e eu estudava no outro à noite. E eu não tinha dinheiro para merendar. Eu não tinha dinheiro para lanchar. Eu saía comer o almoço e eu voltava 10 horas da noite. Entendeu? Muitos filhos, muitas vezes eu chegava e não tinha o que comer mesmo. Não tenho vergonha de contar. Algumas pessoas acham que isso é vergonha. Para mim, não é. Vergonha se eu estivesse passando fome até hoje e não tivesse agarrado as oportunidades. Mas quantas vezes eu cheguei em casa e não tinha o que comer? Entendeu? Muitos filhos. Minha mãe trabalhava, meu pai era aposentado, minha mãe trabalhava muito. Tinha 2 empregos também. Então, assim, eu nunca me vitimizei por isso, entendeu? E tem uma história engraçada na minha vida que as pessoas às vezes não acreditam. Como eu saía do colégio 5 da tarde, 5:30, e o outro começava às 7 da noite, entendeu? Eu ficava nesse período sem ter o que fazer. E aí eu ficava ali na frente, tem uma praça na frente desse colégio IEA, né, que é o Instituto de Educação do Amazonas, no final da Eduardo Ribeiro tem uma praça. E eu sentava e ficava sentada lá até dar o horário da aula. E um dia eu observando uma senhora que vendia mingau na praça. E eu ficava observando aquela senhora toda aperreada e era gente para servir, era gente para ela dar o troco e tal. Aí, rapaz, não estou fazendo nada, vou ajudar essa senhora. Aí eu fui lá, eu disse, tia,
posso lhe ajudar? E a mulher, assim, meio que desconfiada, mas precisando de ajuda, ela, então você me ajuda a servir. Tipo assim, deixa o dinheiro comigo, né? Não vai pegar no meu dinheiro. E eu falei, beleza. E aí ela me ensinou a servir o copinho, e eu servia os copinhos lá de mingau, e ela dava o troco. E aí chegou num ponto que todo dia, ao final dessas vendas, ela me dava um copo de mingau. E isso era a minha alimentação, desde 11 da manhã, que era o horário que eu saía de casa de ônibus, 11h30, que eu entrava no colégio meio-dia e pouco, entendeu? Até 10 e pouco, 11 horas, que era o horário que eu voltava para minha casa. Então, assim, eu tenho uma amiga que estudou comigo nessa época, nós somos amigas até hoje, mais de 30 anos, e ela disse assim, cara, não sei como tu gosta de mingau, porque se eu fosse tu, eu não aguentava mais olhar para mingau. Eu disse, mas por que eu vou odiar mingau? Se foi isso que me sustentou, que me deu forças, entendeu? Então, assim, e eu comecei a ajudar essa senhora, e aí, com o tempo, ela já fui ganhando a confiança, aí eu já ajudava ela a passar troco, ajudava ela a servir, e não tenho vergonha de contar isso, de jeito nenhum, sabe? Você ter uma história de vida dessa. E aí é isso que eu falo assim para minha filha, né? Olha, você não tem que ter vergonha, você tem que lutar pelo que você quer. E você... até esqueci de como porque eu estava conversando com a minha filha justamente hoje sobre isso que vocês falaram de... Sobre como você se incentivou a continuar com todo esse preconceito. Porque eu disse assim, filha, olha, nós mulheres... nós vamos sempre ter pessoas, mulheres na área de exatas, é uma coisa hoje menos rara, né? Mas na minha época eu sofri muito preconceito, porque como eu era professora, ainda tem um detalhe, como eu era professora de ginástica, por eu ter sido ginasta, né? Eu fui campeã amazonense, fui tetracampeã amazonense de ginástica olímpica, né? Aquela ginástica artística que chamam, né? Aquela dos mortais e etc. E então, assim, eu depois ministrava aula em academia e aí eu ia para a faculdade de roupinha colada, porque depois eu tinha que dar aula. Eu ia cedo dar aula, ia para a faculdade e depois voltava para dar aula. E aí o pessoal olhava, gostosona da faculdade que anda com o corpo à mostra, né? Mas mal sabia eles, eu não tinha como não andar com o corpo à mostra, porque eu não tinha carro. Eu tinha que ir com aquela roupa, né? Eu não podia sobrecarregar a minha mochila, porque não tinha, era muito peso, tinha problema de coluna. Então, assim, era o jeito que eu tinha que ir mesmo, entendeu? Então, assim, eu sofri muito preconceito, né? Por ser mulher com corpão, por ser mulher que ia com roupa de ginástica. E, no final, meus amigos não sabiam do porquê de nada disso, né? Eu não era uma pessoa que estava ali me exibindo. Era uma pessoa que precisava dar aula, e o que eu sabia da aula, por eu ter sido muitos anos ginasta, né? E naquela época as pessoas leigas acabavam lendo um pouco, eu lia muito entendia muito sobre cinesiologia, que era, né, a ciência que estudava os músculos e tal, e estudava e ministrava aula. Então as pessoas olhavam, não muito longe do que é hoje, e julgavam pela aparência, né? Viam lá aquela gostosona com roupa colada e tal, aí diziam assim, quer nada com os estudos, né? Então eu tive que ralar muito para saber achar esse meu lugar ao sol. Vou contar um episódio para vocês quando eu fui atrás do meu primeiro emprego na antiga FUCAP. Eu estagiava na faculdade, consegui um estágio por questões de nota, né? E aí a gente tinha o nosso primeiro estágio dentro da UFAM. Lá tinha o CPD e a gente estagiava. E aí, a partir dali, né, iam galgando outras coisas. E nós tínhamos uma dinâmica, tinha o apoio aos estudantes, que era atender, o aluno queria imprimir alguma coisa, e depois passava para a programação. E eu não via a hora de passar para a programação. E eu sempre tive uma personalidade muito forte, muito forte. Assim, eu nunca, mesmo como mulher, eu nunca me deixei intimidar para homem nenhum. E isso incomodava os homens, imagina naquela época, né?
E aí, um dia, o diretor, eu tive uma discussão com ele. E assim, a gente tinha uma dinâmica. O pessoal entrava nesse EDAL, que era o apoio aos estudantes para tirar cópia, imprimir. E aí depois passava para programação. E aí vinha outro para cá e ia fazendo esse rodízio. E eu nunca fui para programação, porque eu tive uma discussão com ele. Nesse sentido, sabe? Assim, de não baixar. E eu não sei, eu confesso, que teve uma época que eu me arrependia. Cara, acho que tu devia ter baixado mais tua bola, sabe? E hoje, com toda essa questão da mulher, eu vejo, não, tu era além do teu tempo, não tinha nada que ter baixado a bola em nenhum momento. Mas eu sofri muito preconceito. Eu era gostosona da faculdade, porque eu dava aula em academia, tinha um corpo. Imagina, eu fui ginasta olímpica, né? Eu fui tetracampeã amazonense de ginástica olímpica. Então, eu já tinha ginástica na veia. E eu comecei a dar aula em academia. Então, eu ia com roupa de malhar, porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para pegar táxi e não tinha carro. Eu andava de ônibus. Então, eu já tinha que ir com a roupa para não andar com a mochila super pesada, porque eu tinha os livros, tinha caderno. E aí, as pessoas estereotipavam como, só quer gostosona, quer mostrar o corpão, quer não sei o quê. E me julgavam por isso. Entendeu? Então eu tive que lutar muito contra esse preconceito, contra o fato de eu ser mulher e o fato de eu ser uma mulher que ia com roupas que teoricamente estava me mostrando. E na verdade eles não entendiam, que é porque eu era uma lisa, não tinha carro, não tinha pai e mãe que me pegasse e me buscasse, minha família era muito pobre. E eu tive que ralar muito. Então, assim, nessa época da faculdade, eu dando aula em academia, era uma forma de me manter. Era uma forma de me manter. Porque eu não tinha pais ricos, eu não tinha uma família rica. Então, eu dava aula como leiga. Naquela época, algumas pessoas davam aula, tipo como eu. Era uma atleta, uma ex-ginasta, né? Eu fui ginasta da seleção do Amazonas, de ginástica olímpica. Eu fui tetracampeã aqui. E essa bagagem de eu ter sido ginasta, eu acabava ministrando aula em academias. E como eu ia para a faculdade com roupa de academia, as pessoas me julgavam. Me julgavam pelo corpo. Mas, na verdade, eu ia com a roupa de ginástica porque eu não tinha carro. E eu não tinha como ficar carregando uma mochila muito pesada, entendeu? Então, teve muito esse preconceito. E eu sempre tendo que lutar para mostrar que eu usava aquelas roupas, não é porque eu queria me mostrar, não é porque eu queria ser a gostosona da faculdade, é porque eu não tinha uma família que tivesse carro para me buscar, me deixar. Eu andava de ônibus, tinha problema de coluna, né? Devido justamente eu ter sido ginasta, então eu tinha problema, tenho até hoje problemas de coluna. Então não tinha carro para me levar. Então as pessoas julgavam demais. Então a gente sempre estava tendo que mostrar esse lugar, mostrar que você não estava ali para se exibir ou para chamar, entendeu? Então, assim, essa época da faculdade, até para eu sempre estava tendo que provar que eu não era um corpo bonito. Porque eu era da seleção amazonense de ginástica olímpica, né? Eu fui ginasta olímpica, né? E aí eu não tinha dinheiro para a mamãe me buscar no treino, por exemplo, e eu trocar de roupa. Não, eu já ia com a roupa colada. E naquela época se podia dar aula de forma leiga também em academia. Então, pelo fato de eu ter sido ginasta e tal, eu dava aula em academia. Dava aula de ginástica, de malhação, entendeu? Então, as pessoas confundiam. Então, eu sempre estava tendo que provar isso, assim, para as pessoas, entendeu? E todo mundo achava que eu ia fazer educação física. E eu não fiz educação física. Porque o meu contato com a computação foi muito surreal. Justamente, um dia, minha mãe ouviu falar que a profissão do futuro ia ser ginástica. Ia ser informática. Aí ela chegou, minha filha, eu ouvi falar desse negócio aqui de informática com computação e eu vou te matricular nisso. Tu vai fazer faculdade para isso.
Aí eu falei, nossa mãe, mas a gente nem tem computador e tal. Não, tu vai fazer. E aí a minha mãe entrou numa fila miserável, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para conseguir uma bolsa para eu fazer o ensino médio, que tinha lá um curso que ensinava computação. E aí eu fiz, ela conseguiu a bolsa, por enrolação, porque eu só tive essa computação no primeiro ano, mas foi o suficiente para me apaixonar. A gente programava em Visual Basic e tal, entendeu? Aí eu lembro que foi a primeira linguagem assim, aí a gente fez um programinha e tal, eu falei, cara, eu fiquei apaixonada. Então, assim, como eu era ginasta, era da seleção do Amazonas, tinha sido tetracampeão amazonense de ginástica olímpica e tal, e não sei o quê, cheio de medalhas e tal, todo mundo achava que eu ia fazer o quê? Educação física. Só que eu já estava apaixonada pela computação, entendeu? E aí, quando eu tive esse contato com a informática, aí eu falei, mãe, eu quero uma bolsa, porque tem o cursinho tal, que eles dão aula de informática, e eu quero fazer isso. E a minha mãe foi, coitada, se tacou 2 horas da manhã, pegou, ganhou, conseguiu essa bolsa. E foi quando eu fui estudar, né, e fazer esses primeiros programas em VB e tal. E assim, eu falei, cara, é impressionante como eu gostei muito disso. Entendeu? E assim, totalmente fora da curva, galera, pensou que eu ia fazer educação física. Professora, a senhora mencionou que a senhora era à frente do tempo, né? E quando a senhora falou isso, eu estava pensando exatamente essa frase também. E aí eu estava pensando em como as coisas estão caminhando assim, mas meio que a passos lentos, né? Porque ainda hoje em dia, acho que umas 2 semanas atrás teve o dia da mulher e da menina na ciência, uma coisa assim. E aí eu estava entrevistando 2 alunas de eletrônica, e elas mencionaram que só tinha 4 mulheres no curso delas, né? Então é algo que ainda é muito... que falta evoluir muito ainda para ficar equilibrado, né? E além disso, também estava pensando no quesito desse suporte aos alunos, porque, por exemplo, eu também sou aluno da UFAM, e eu cheguei a ver muitos colegas que, por exemplo, vinham do interior todo dia para ver aula, e que em algum momento, assim, no meio do curso, eles tiveram que abandonar a faculdade porque eles não conseguiam se manter, porque é realmente um gasto que a gente tem, tanto de condução quanto de alimentação, e que na UFAM não tem realmente nenhum suporte, assim, que ajude nesse quesito. E aqui na UEA a gente tem o STEM, né, que também tem muita gente que tem essa situação de vir de um lugar longe, vir de outra cidade, às vezes, para Manaus, para poder ter uma oportunidade melhor, e como o STEM faz diferença na vida dessas pessoas. Então, queria saber como é que foi para a senhora, tipo, chegar aqui no STEM, né, aceitar vir fazer parte do STEM, e o que a senhora acha do projeto em si, como é que ele tem encaminhado? Olha, eu, por toda essa história, né, essa minha jornada que eu falei para vocês, e quantas vezes eu fui para aula sem ter o básico, né, lanchar nem sonhar, né, graças aos RUs da vida, eu conseguia, e por incrível, eu não tenho a menor vergonha de falar isso. E quantas vezes eu não tinha nem o do RU, meu amigo? Eu não tinha nem o do RU, que era, você imagina, hoje não sei quanto que custa, R$1,80 aqui, né? Um almoço R$1,80, imagina naquela época, centavos, e nem isso eu tinha. Porque eu vim de uma família muito pobre mesmo, né? Então, assim, você não ter essa expectativa, né, de ir para uma faculdade, de não ter o do ônibus, de chegar lá não ter o dinheiro para comer. Hoje vocês, por terem o STEM, vocês têm uma coisa maravilhosa. Vocês têm condição de ter hoje. Muitos que estão até ganhando essa bolsa, gastam essa bolsa, né, com seus luxos, digamos assim. Mas nós não tínhamos isso. Nós não tínhamos isso. Então, o STEM, ele é uma oportunidade, assim, que eu vejo, e embora muitos alunos tenham uma condição melhor, mas tem aqueles que esse dinheiro faz muita diferença. Essa bolsa faz muita diferença. Então, eu sempre bato nessa tecla aos alunos, e assim, gente, suguem tudo que o STEM puder, de canudinho, daqueles bem grossos, assim, de tomar milkshake, sabe? Porque é uma oportunidade maravilhosa. Você ter digamos assim, a paz de você estar, eu estou me dedicando aqui para os estudos e eu tenho toda uma assessoria financeira, né, e de capacitação.
Porque tu imagina tu terminar teu curso e ter que fazer vários cursos para você ainda se qualificar. E vocês hoje têm essa oportunidade. Então, assim, uma coisa dessa na minha época eu não tinha, né? Nós tínhamos, qualquer curso a gente tinha que pagar. Ou então era uma luta assim que tu tinha que sair dando cotovelada para chegar à frente, mostrando boas notas, estudando. E eu ficava atrás. Áurea, por que tu era burra? Porque tu não conseguia aprender? Não, porque eu já estava atrás, em frente aos que tinham poder aquisitivo, porque eu não tinha computador. Então, só aí já me colocava... Imagina um professor de programação passando um exercício e tu não tendo como treinar esse exercício. Eu exercitava na munheca. Mas é diferente. Então, o pessoal que já tinha computador estava muito à frente. Eu tenho uma história que pode parecer extremamente mentirosa, mas não é. E eu tenho meus amigos que estudaram comigo. A gente virava na UFAM. Eu fiquei 5 dias, literalmente, sem dormir. 5 dias, meu recorde. Entendeu? A gente tem hoje uma professora da UFAM, muito amada, foi minha amiga, Rosiane. Ela era mais maluca que eu. Acho que a Rose tinha uns 7, e a Rose era na Coca-Cola e tal. E a gente virava, sabe por quê? Porque a gente, no caso a Rose até tinha, mas eu não tinha um computador em casa. Eu dependia dos computadores do laboratório. Então, naquela época, a gente até tinha essa vantagem. Abria-se os laboratórios e nós ficávamos lá. Não corria o risco de ninguém levar nada. Então, a gente literalmente virava dentro dos laboratórios, estudando, fazendo as listas de programação e tal. Então, assim, eu estava atrás dos meus amigos que tinham seus computadores em casa. E eu tinha que virar, estudar e depender da estrutura da faculdade para aprender a programar e para rodar, não querendo me parecer velha, mas eu sou da época do Fortran, minha amiga. A gente tinha um monte de cartões perfurados, que o nosso programa era perfurado ali no cartão. Se tu levasse um tombo e o cartão caísse no chão, já era, embaralhava. Tu não tem noção da dor de cabeça que dava. Entendeu? Então, assim, eu vejo que o que eu tento falar assim, muito para os meus alunos e para as pessoas, minha filha entrou aqui na UEA, por exemplo, na engenharia civil. E a minha filha entrou, ela estava no 2º ano do ensino médio. Ela resolveu fazer, vou fazer aqui, ver o que dá. E passou, né? E aí ela não aguentou muita pressão, porque ela entrou exatamente no ano da pandemia e tal. E aí no ano que nesse ano que ela fez o curso ela fez a disciplina de LP1, eu não estava em Manaus e ela passou com uma nota maravilhosa. E eu falei assim, cara, veja bem, eu não te dei aula, tu aprendeu só vendo YouTube. Então, isso mostra que tu tem alguma veia aí na família, né? Porque eu sou da área, o pai é da área, o padrasto é da área, enfim, a tia, todo mundo é da computação, entendeu? E aí eu falei, alguma coisa tem aí nessa veia, né? E aí, depois de muito, ela resolveu trocar. Mas hoje ela está numa faculdade particular, porque, enfim, aqui estava naquele período de pandemia, e ela, sofrendo as doenças da alma das jovens, né? Entrou num processo de depressão, enfim, e aí ela foi para uma faculdade particular. E aí ela mostrou que conseguiu e tal, e aí eu dizendo assim para ela, cara, olha, eu tive todas as minhas dificuldades. E eu digo para ela como eu digo para os meus alunos, né? Eu digo, olha, se com todas as dificuldades a gente consegue chegar num ponto, num patamar, imagina vocês do STEM, vocês que têm esse recurso, vocês que ganham bolsa, vocês que têm capacitação, qualquer capacitação a gente tinha que pagar, a gente tinha que, sabe? Então, assim, eu não acho assim, eu posso até dizer que eu era um pouco fora do meu tempo, porque eu acho que eu não fui, eu acho que quem foi minha mãe, porque ela disse assim, filha, eu acho que essa é a profissão do futuro. A minha mãe, e eu nunca tinha ouvido falar de computação, né? E aí, quando ela disse, olha, informática, a pessoa falava muito informática, e ela lutou para que eu entrasse, e eu não entrei porque era algo do futuro, mas eu me apaixonei realmente
por aquele negócio, sabe? Fazer aquela entradinha e ver aquela saída ali, o negócio processado. Então foi realmente paixão, mas foi uma luta muito grande, né? Por ser mulher, por ser pobre, por não ter computador em casa e ter que depender dos computadores da faculdade. E isso eu tento mostrar para minha filha, que hoje ela tem uma estrutura familiar, financeira, que, graças a Deus, ela migrou para a área. Eu acho uma área ainda muito interessante, muito gostosa, muito legal, sabe? E eu acho que ela gostou, né? Eu acho que ela gostou. Ela viu que realmente a engenharia civil não era a praia dela. Ela teve que desistir, e como ela estava só no segundo ano, acabou tendo que fazer como é que chama? Supletivo para entrar aqui, mas depois desistiu, né? Aí foi para uma particular e agora a gente vai ver se ela entra. Agora ela está na área de computação. Está na área de computação. Que é um assunto bem recorrente aqui também, que a gente fala muito sobre isso, de que os estudantes, né, eles têm que escolher um curso muito cedo. E muitas vezes eles escolhem assim sem saber o que os espera. Então, tanto que aqui tem muita evasão, né, por causa um dos motivos também seja isso. Eu também já contei aqui, né, que eu fiz computação, ciência de computação no UFAM, e eu não me identifiquei tanto e mudei depois para design. Então, é algo que meio que é normal, né, que acontece bastante. Porque assim também, né? Hoje, por exemplo, a minha filha entrou na faculdade com 17 anos, ela passou no vestibular aqui. O que uma pessoa com 17 anos sabe? O que quer da vida, né? Então, assim, e muitas vezes é antigo, é clichê, mas é comum os pais se projetarem nos filhos, né? E assim, eu deixei ela livre para ela escolher, né? E talvez não tão livre, né? Porque ela queria fazer estética, eu meio que não confesso. Mas assim, porque na verdade, às vezes nem você tem noção daquilo. E eu via que ela era de exatas. Ela chegava, ai mãe, eu não gosto de história, eu não gosto de estudar isso. Cara, tu é de exatas, ponto. Assume que dói menos, entendeu? E aí, tipo assim, ela gostava de física, gostava de química, gostava de matemática, odiava história. Cara, então, tua área é exatas. E quando ela entrou na UEA fazendo engenharia civil, por exemplo, eu estava viajando para terminar meu doutorado. Então, ela teve que passar em LP1 sozinha, aprendendo a programar. Não teve mamãe para ensinar nem nada. E aí eu perguntei dela, como foi que você conseguiu? Ela disse, eu tive que assistir um monte de vídeo e tal. Beleza. Aí já uma característica boa de quem é da nossa área, da computação, é o autodidatismo, entendeu? Eu falei, filha, tudo tá te chamando para essa área, tu que não quer, entendeu? E aí, realmente, até que ela foi, aí, né, faço, mas eu tento mostrar isso para os alunos, o autodidatismo é tudo, porque tu imagina, tu aprender uma linguagem de programação, aí eu sempre digo, essas linguagens, elas vão... Eu lembro que quando Java vai ser a linguagem do futuro, que a linguagem não vai mais ter outra além do Java, Python, entendeu? Então, assim, e eu tento mostrar isso para ela, você tem que aprender a essência da lógica, do pensamento lógico e tal, de você ser uma pessoa que vai dar soluções para problemas, né? E aí, eu fui mostrando para ela, ela conseguiu se enveredar. E é o que eu tento mostrar para os meus alunos. A área da computação, nós somos solucionadores de problema, né? E talvez eu tenha me engraçado assim para a área, justamente porque assim, eu tenho aquele... Cara, eu gosto enquanto o problema é problema. Depois que eu acho a solução, hein? Aí se der para alguém, põe aí. Eu gosto de estar pensando, sabe? Eu gosto de estar ali do desafio. E depois que eu chego, esse algoritmo e tal. Cara, eu lembro que na época eu era aluna, assim, eu sonhava, eu acordava, eu dormia pensando naquilo. Aí depois que eu solucionava, agora tem que implementar. Mas implementar para mim era o de menos, entendeu? Porque era só botar numa linguagem, digamos assim, né? Inclusive, é engraçado porque eu fiz ciência de computação por uns períodos, né? E é engraçado que hoje em dia, por exemplo, mesmo não me identificando tanto com o curso, eu vejo alguma coisa, eu penso, como será que é, tipo, a lógica, o código disso? Eu fico pensando assim, tipo,
até hoje, mesmo não tendo mais Ainda no curso. tá, né? Sim, Tu tá em que curso? design. Mas eu ainda vejo programação aqui, né, nos cursos, então algo que meio que não me livrei 100%. A senhora falou bastante da sua trajetória que a senhora teve, da sua luta aqui para terminar o curso, fazer o curso. Eu gostaria de saber também toda a sua trajetória, como é que foi para a senhora chegar aqui na UEA em si? Porque a senhora disse que teve uns trabalhos ali, uns bigos no meio da faculdade, teve uns trabalhos depois que a senhora terminou a faculdade, mas como foi para chegar aqui? Durante meus amigos, se forem ouvir esse podcast, eles vão dizer, eu era gostosona da faculdade. Porque eu, na verdade, eu era professora de educação física, de forma leiga, malhava pra caramba, né? E fazia computação, entendeu? Tipo, é a pessoa que malhava, que fazia tudo e nas horas vagas fazia computação. Meio que isso, porque eu precisava sobreviver, entendeu? Então, assim, eu fui dando aula, para te ter uma ideia, eu acho que eu dei aula em academia quase até perto de me formar na faculdade, né? Já em 92, eu acho que vocês não tinham nem nascido, mas enfim. E aí eu tenho uns amigos da UFAM que são doutores hoje, Ruiter Barreto, que foi meu orientador de doutorado, e eles, professor Barreto, e eles diziam assim, cara, vocês viram a Áurea ali, eu ficava na área da educação física, nas horas vagas, né? E aí a Áurea tava dançando lá, vocês viram a Áurea dançar? Rapaz, não vi a Áurea dançar não, eu vi o cara jogar ela pra cima, pra baixo, porque na época tinha lambada, eu era campeã de lambada, então assim, eu era muito envolvida, e por conta disso sofria muito preconceito, porque como é que pode uma pessoa gostar de dançar, como é que pode uma pessoa gostar de malhar e ser da área de exatas, ser da área da computação? Não pode, tem que ser aquela mulher, né? Como eram minhas amigas. Gente, eu contava piada nível hard de homem. Eu era mulher fora da curva. Eu tinha amigos que diziam assim, existem homens, mulheres, né? E a Áurea, eles diziam assim, que eu era fora. Ah, existem mulheres e a Áurea. Entendeu? Porque eu tinha um amigo que dizia assim, porque eu tô as mulheres são isso, aí ele, não, mas tu não te encaixa, porque tu não é mulher, tu já é praticamente um homem. Eles brincavam e diziam isso pra mim. Porque vejam, olha o preconceito, eu era praticamente um homem, por quê? Porque eu contava piada pesada. Eu tinha um raciocínio muito, muito rápido. Isso não era comum para uma mulher. Não era. Que isso? Essa inteligência é de homem. Como é que pode essa menina super inteligente, entendeu? E eu sofri muito preconceito. Você não tem noção, em todos os sentidos. No trabalho, eu incomodava homens e mulheres. Mulheres porque eu não era como elas, e os homens porque eu estava à altura deles. Eu sofri preconceito nos meus locais de trabalho. Eu sofri preconceitos assim, olha, não deixa ela aqui no meu lugar, porque senão ela vai tomar meu lugar. De chefe, por toda a hierarquia, eu era a pessoa mais indicada a ficar no lugar dele. E ele não me botava no lugar dele. Porque meio que, não, se botar ela, tô lascado. Isso era muito ruim. Eu tive uma amiga que disse assim, cara, dá pra te ser mulherzinha e bancar a burrinha? Tu não tá vendo que tu incomoda? Eu falei, oi? Não podia ser mulher inteligente, cara. Mulher, assim, com raciocínio rápido, com resposta na ponta da língua, se um cara viesse brincar, eu dava na lata. E isso incomodava os homens, inclusive. Entendeu? Então, assim, quando eu tive um certo amadurecimento, eu tive que entender o seguinte, Áurea, tu tem que dançar conforme a música, senão tu tá lascada. Isso foi muito triste, foi uma época, assim, muito difícil para mim, de eu ter que bancar a mulher burra, porque mulher era sinônimo de burra. Mulher tinha sinônimo de, como é que é aquele termo que a gente, submissa. Que os homens é que tinham que contar as melhores piadas, que os homens é que tinham que... Eu já tive amigos que diziam, cara, dá pra te parar de dar uma resposta tão rápida? Pô, isso incomoda, é por isso que tu não é promovida, por isso que tu nunca é chamada, porque tu incomoda. Imagina tu ter que ouvir isso. Entendeu? E aí
tanto eu levar pancada na vida, eu falei, cara, eu desisto, eu vou ter que me submeter ao sistema. E aí eu bancava assim, né, tá, por dentro, cabeça turbilhando, super criativa, sempre fui muito criativa. Mas eu não podia me mostrar. E aí, para você ter uma ideia, a primeira vez que teve concurso aqui na UEA, eu não quis nem concorrer, porque para mim era tudo carta marcada. Né? Eu tinha essa impressão, depois me arrependi, aí quando teve o segundo, eu vim, era uma vaga, tinham 14 concorrentes no primeiro momento, aí depois, na primeira leva, 7 desistiram, ficaram 7, e eu falei, cara, eu vou lutar com unhas e dentes, né, por essa vaga, por aquilo que eu acredito, e passei, né, era uma vaga e eu passei, mas, assim, eu sempre acreditei muito em mim. Isso incomoda as pessoas. Quando você tem uma pessoa que acredita em si, essa pessoa é taxada como arrogante. Essa pessoa é taxada como metida. E esse foi meu adjetivo durante muitos anos. Muitos anos. Parece que para você se inserir num local, principalmente profissional, você tem que ser aquela pessoa, sabe? Eu não sou tão boa. E eu tinha um lema que ainda incomodava mais ainda, né? Que eu dizia assim, naquilo que eu sou boa, eu não sou modesta, eu não tenho culpa se eu sou boa em tudo. Aí o pessoal ia loucura comigo. Porque, cara, é difícil, né? Apesar de eu ter sido uma pessoa que tinha tudo para ter dado errado, imagina, eu fui ginasta, a minha mãe não tinha dinheiro para comprar o colã, cara. Ela não tinha dinheiro para comprar a roupa que eu ia me apresentar. E eu tive uma professora, Nervina, que até hoje mora no meu coração, e ela comprava, ela pagava do bolso dela, porque ela via o meu talento. E eu fui tetracampeã amazonense de ginástica olímpica, viajei conheci o Brasil muito, graças ao fato de eu ser da seleção amazonense de ginástica. Porque minha família não tinha dinheiro para eu viajar. Então eu conheci muitos estados assim, né? Então, assim, aí chega na computação, aí eu era a menina que tinha que dar aula de academia, porque eu não tinha dinheiro nem para ter um computador. Porque eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade. E eu tinha que dar aula nas horas vagas. E aí eu fui taxada como uma pessoa que não queria estudar. Quando que essa menina com essa coxona quer saber de estudar, quer se exibir? E não viam, ninguém sabia que eu ia com aquela roupa, porque eu não tinha eu não tinha carro, minha família não tinha carro para me buscar, como muitos dos meus colegas eram assim, iam buscar e iam deixar. Como eu faço com a minha filha hoje, entendeu? Mas eu não fui assim. Então eu tive ainda essa luta por ser mulher, por ser pobre, por sofrer o preconceito, por estar num curso e numa área que era muito masculina, que não podia mostrar que era inteligente, porque isso incomodava os homens. Eu tenho amigos que hoje trabalham aqui comigo, mas que falavam coisas horríveis para mim. Falaram coisas horríveis para mim. Entendeu? Assim de tipo, pô, Áurea, tem coisas que tu fala que me dá vergonha. Pô, porque mas por quê? Porque eu tinha um raciocínio rápido. Porque eu não era aquela típica menina princesinha, entendeu? Até porque eu vim de uma família pobre, criada aos palavrões, criada com tudo que tem de ruim, e você dizer, não, eu não quero isso para minha vida. Eu quero sair desse meio aqui. Não é isso que eu quero para mim. Entendeu? Olha, às vezes, não que isso esteja associado à pobreza, tá? Mas eu lembro da minha filha, que eu tinha uma sobrinha, que ela tinha eu já trabalhando, ganhando bem, e essa minha sobrinha, ela, tadinha, né? A família dela, os pais dela, não tinham condições como eu tinha. E a minha filha foi criada acreditando em Papai Noel. E essa minha sobrinha, como toda menina pobre, como eu era também, que não tem essa de Papai Noel não, mano. Não tem dinheiro, não tem presente. E aí, cedo a gente é tirado daquele mundo, porque
peraí, onde é que tá Papai Noel que não me deu meu presente? Aí a mãe tem que contar. Não, filha, na verdade, Papai Noel não existe. Eu não tenho dinheiro para te dar presente. Então, muito cedo eu fui desiludida de Papai Noel também, pelos meus pais não terem dinheiro. E aí a minha filha, graças a Deus, por eu ter, ela foi criada nessa ilusão. E aí eu lembro que um dia ela entrou gritando, mamãe, não sei o que foi, minha filha? A fulana falou que Papai Noel não existe. Aí eu olhei, por quê? Porque essa minha sobrinha, assim como eu, tinha uma condição que não deixava ela sonhar com Papai Noel. Então, assim, cedo eu tive que tirar isso. Cedo eu tive que lutar. Cedo eu tive que ir atrás. E quando eu convivi com pessoas que pertenciam a um curso burguês, porque o curso de computação era um curso de quem tinha grana, cara. Primeiro, uma menina pobre passar no vestibular sem ter cursinho, sem estudar nos melhores cursinhos de Manaus, como pode? Entendeu? Então, assim, era se misturar com quem tinha dinheiro mesmo. Meus amigos, muito, nossa, sabe, pessoas com muita grana. E eu, pobre, meu pai, eu não tenho menor vergonha de contar. Meu pai era picolézeiro. Meu pai vendia picolé na frente de uma escola. E por muitas vezes eu fui ajudar meu pai. E por muitas vezes eu não podia estudar porque eu tinha que estar lá na frente do colégio, meu pai dando picolé e eu passando o troco. Talvez daí já as áreas exatas na veia, né? Porque eu tinha que passar o troco, entendeu? Então, assim, muita luta, chegar na computação, ver essa minha trajetória, passar aqui na UEA, uma vaga, sabe? Concorrendo com muitas pessoas. Então, assim, é história, é motivação para muita gente. Eu digo isso para os meus alunos, cara, eu conto às vezes um pouco da minha história para te entender que tu tem assim, a chance de conquistar muito mais do que eu conquistei. Muito mais do que eu conquistei. Quando eu tive a oportunidade, aí já num outro momento, eu com meu notebookzinho, comecei a vender programas. Era literalmente uma garota de programa, fazia programa para vender. Naquela época, assim, né, que as pessoas contratavam autônomos. Eu digo, eu vou abrir minha empresa. Aí eu paro, aí já tinha notebook, né? Vou abrir aqui minha empresa. Aí eu abri meu notebook, pronto, abri minha empresa. Porque era disso que a gente vivia, entendeu? Então, assim, essa trajetória para chegar até aqui foi de muita relação mesmo. Eu acredito que muitas pessoas, espectadores, vão acabar se identificando com a sua história, né? Porque todos nós, mesmo aqueles que já nasceram numa família rica ou que já tiveram certos privilégios que muitos de nós não temos, eles também acabam enfrentando alguma dificuldade assim na faculdade que eles acreditavam que não seria possível. Tem certas pessoas que chegam na faculdade e pensam, nossa, eu sou muito inteligente. Aí chega lá e descobre que não é assim tão inteligente. Então, todos nós temos esses certos momentos que a gente se questiona, eu vou conseguir? Eu preciso mesmo terminar isso aqui? Então, acredito que a sua história ela vai acabar incentivando várias pessoas para pensar como a senhora falou. Se a senhora conseguiu com todas essas dificuldades, então muitos são capazes. E assim, às vezes não existe essa questão de você não ser inteligente, né? Às vezes eu acho que você está na área errada. Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que verdadeiramente você gosta. Porque eu acredito assim, você aprende até com uma criança. Mas dentro do universo dela, ela vai sacar alguma coisa de, nossa, essa menina aí de 5 anos eu nunca tinha visto isso e eu tô vendo. É porque nós temos as múltiplas inteligências no sentido assim, para a área de exatas, para humanas, para a vida, né? E não existe, desde que você não seja diagnosticado como uma pessoa com deficiência mental, todos nós temos as nossas habilidades. Todos nós temos as nossas vocações. Então, a pessoa tem que pensar o seguinte, você às vezes você não é burro, você só está na área errada. Eu tive uma aluna, e olha que ela era excelente aluna. Com todas as dificuldades, ela
cara programava bem, concorreu com pessoas de UFAM, de UEA, e tiraram uma excelente colocação na época, era uma faculdade particular. E essa aluna, quando ela fazia ciência da computação, 8 períodos, quando ela estava no 6º período, ela disse, professora, eu vou desistir. Do curso, como assim, garota? Professora, eu sei que é uma área, eu sei que assim, eu me dou bem e tal, mas lá no meu íntimo mesmo, eu sempre quis fazer engenharia civil. E ela literalmente largou o curso no 6º período, faltando 2 períodos para ela se formar. Eu também. Então, assim, eu não acho isso não é ruim, isso foi extremamente corajoso da parte dela. Porque não, é clichê, nunca é tarde. Nunca é tarde para você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Eu acho assim, não querendo, professora, mas eu vou fazer o que eu amo e aí vou ver de paz e amor. Não, a gente precisa comer. A gente tem que ter um teto, a gente tem que ter uma locomoção, isso é fato. E é o que eu digo para minha filha, você não precisa fazer o que você odeia. Mas você pode fazer aquilo que você ama e aquilo que você gosta. O gosta não é amar, não é idolatrar, mas eu gosto, dá para sobreviver, entendeu? Mas não fazer aquilo, eu odeio, você vai trabalhar todo dia com raiva. Não se trata disso, né? Mas é você realmente fazer, então assim, as pessoas, elas precisam entender isso, elas precisam ter fé nisso. E também a gente não pode enganar e dizer simplesmente assim, lute pelos seus sonhos que você vai conseguir, que não é tão assim, não. É uma questão de oportunidade. Porque, por exemplo, eu poderia estar num lugar melhor há muito mais tempo se a minha família fosse rica. Como eu tinha amigas ricas que foram estudar fora, que foram fazer as melhores faculdades, eu não tinha essa condição, entendeu? E mesmo fazendo, beleza, passei na UFAM, eu não tinha computador. Pô, eu fico imaginando, tu foi uma boa aluna e tal, imagina se tu tivesse computador em casa, imagina se tu tivesse um suporte financeiro, não tendo que acordar 500 mil horas, indo dormir não sei que horas, para ter que acordar tal hora, porque não tinha computador em casa, entendeu? Então, assim, a gente não pode iludir as pessoas nessa frase clichê, lute pelos seus sonhos e tal. Eu nem gosto de sonho, para ser sincera. Porque para mim quem sonha é porque está dormindo. E quem está dormindo não tem como conquistar nada, amiga. Eu não sou mulher de sonhos. Eu sou mulher de metas. Eu sou mulher de objetivo. Eu deixo para sonhar assim. Eu sonho em ganhar na Mega Sena acumulada. Eu sonho, porque eu nem jogo, isso para mim é um sonho. Agora, lutar para chegar onde eu quero, eu tenho metas. Quando você tem metas, quando você tem objetivo, você tem planejamento. Eu dizia para os meus alunos assim, gente, tracem metas. Meta, eu vou terminar meu curso sem reprovar. Isso é uma meta, porque é algo que depende de ti. Eu vou terminar meu curso em X anos. É uma meta, porque depende de ti, tu te planeja e tu luta para conquistar essa meta. Sonho é algo que não tem como. É a mesma coisa de que você querer realizar algo que não depende de você, depende dos outros, entende? Aí fica mais difícil, né? Porque o teu time não é o mesmo time. Então é isso que eu tento, assim, falo para alunos, falo para minha filha em particular, né? Eu tenho 2 filhas, mas eu tenho uma filha que é autista. E a minha outra filha, que é a caçula, que é a que faz faculdade de sistema de informação, entendeu? Então eu digo isso para ela, tenha metas, lute pelas suas metas, mas faça a sua parte. Uma outra coisa que eu digo, achar que você vai ser um cara fora da curva, se limitando a uma sala de aula, não existe isso, gente. Não existe. Tu chega lá, o professor vai conversar, o professor vai fazer chamada, o professor vai fazer... Não vai. Então você tem que tirar um tempo para se dedicar. Você tem que tirar esse tempo. Era o que eu fazia, né? Já, além de tudo isso, não tinha computador, eu tinha que aproveitar o computador que eu tinha, né? A gente já está estourando o nosso tempo. Não sei se a Agatha tem mais alguma pergunta, se ela tem mais alguma coisa para falar. Não, eu sei que eu falo pra caramba, né? Mas, assim, eu quero dizer para as pessoas que vão ouvir, né, que se interessar por isso, realmente algumas os pré-requisitos para você vencer, né? Eu acredito que, assim, o melhor de todos eles, para mim, o que está acima de todos eles é você acreditar em você.
sem ser arrogante, sem passar por cima de ninguém, sem passar por princípios éticos, né? Enganar, mentir, não. Simplesmente por você acreditar que você é capaz. Professora, mas como que eu posso acreditar em mim? Você que está numa faculdade, se você consegue pensar, fazer uma conta, se você consegue assinar seu nome, mostra que você tem as faculdades cognitivas para já estar à frente de algumas pessoas. Então, se você tem essa característica, você soma isso com esforço. Você tem que somar isso com esforço. Ah, mas o meu colega, ele venceu e não chamou esforço. Não olha para ninguém, olha para você. Olha para você. Porque o teu colega, ele tem uma vida, ele tem, quem é da área da computação, sabe que a gente trabalha com variáveis, né? Então, assim, você tem uma variável, você tem um programa para dizer se o número é par ou ímpar. Você entra com o número ímpar, o resultado tem que sair ímpar. Você entrou com 7, vai sair ímpar. Você entrou com 5, ímpar. Você entrou com 8, par. Você entrou com 10, par. Então, é um programa. Se você entrar com aquele mesmo tipo de variável e o programa está bem feito, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, eu aconselho assim, que as pessoas possam olhar qual é o programa que você está fazendo na sua vida. Para que, ao entrar algumas variáveis, você veja exatamente o que você vai gerar como saída. Então, se você quer gerar um sucesso na sua carreira, olhe o que está dentro desse programa. E quando eu digo olhar o que está dentro, é o esforço, o tempo de dedicação. Sabe? O que você está fazendo para que saia um resultado de sucesso? Eu costumo dizer para os alunos, se você entra com a mesma variável, vai sair sempre o mesmo resultado. Então, se eu não estudei e reprovei, eu não posso achar que no outro período eu não vou estudar, que eu vou aprovar. Não existe, tem que mudar. Se você quer resultado diferente, tem que ter ações diferentes. Então, eu queria deixar, assim, essa mensagem de você nunca se comparar com ninguém. Você entender que a sua vida é ímpar, né? Você é um ser individual e que a receita do sucesso de um pode não servir para os outros. Eu tenho a receita do esforço, né? Mas tem outros que vão chegar no mesmo sucesso sem menos esforço. Entende o que eu estou falando? Então, assim, é você realmente analisar e buscar isso. Para poder depois ficar rica, que nem eu. Olha! Brincadeira. Bom, pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham aproveitado bastante as dicas de vida da professora Áurea. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.